A fachada do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, instalado na Avenida São João em 1909, está conservada. Mas o prédio hoje abriga o Centro de Documentação e Pesquisa do Teatro Municipal e é gerido pela Sustenidos, organização social de cultura, desde 2021. O Núcleo de Acervo e Pesquisa do Teatro Municipal de São Paulo faz a gestão das coleções históricas e artísticas, dentre elas a coleção do Museu Teatro Municipal, do Fundo Arquivístico do Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, também de doações de acervos pessoais que foram acontecendo ao longo dos anos, o acervo do Balé da Cidade, o acervo de figurinos, trajes, adereços, né? E também de objetos cênicos. A partir de criação de uma metodologia própria para o tratamento desses diferentes itens de acervo, nós buscamos a criação de um gerenciamento interligado entre essas diversas coleções, criando uma unicidade entre itens que aparentemente não teriam uma ligação direta por conta da sua proveniência, mas a partir de metodologias de catalogação nós criamos a possibilidade de interligar itens que estão autonomamente separados e agora, a partir de agora, fazem parte de um grande contexto, uma rede de que vai se interligar por meio da memória, da história e de interesses artísticos. No quarto andar estão acondicionados documentos que ajudam a remontar a história do conservatório. É um acervo que possui um caráter arquivístico, né? Ou seja, é um acervo que reflete as atividades do conservatório enquanto instituição de ensino, e é um acervo que é formado pela coleção bibliográfica do conservatório, é formado por documentos administrativos, que são diários de classe, planos de aula de professores, prontuários de aluno, diplomas de alunos que passaram pelo conservatório. O acervo também reúne uma rica documentação musicográfica que está sendo inventariada por uma equipe de pesquisadores do Instituto de Artes da Unesp por meio de um convênio firmado com a Sustenidos e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. O trabalho é liderado pelo musicólogo Paulo Castanha e conta com a participação de voluntários e bolsistas como a Andréa, que está na equipe desde o primeiro contato com os documentos. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos o material acondicionado em caixas arquivo. Em cada uma dessas caixas, cada partitura estava num invólucro plástico transparente. E aí a primeira etapa do projeto foi realizar a limpeza desse material. Então, esses invólucros, eles continham etiquetas que dificultavam a manipulação, né, das partituras. Então, nós retiramos essas etiquetas e nessa primeira etapa nós deixamos tanto o título do documento quanto a autoria bem evidentes, né, para facilitar a etapa posterior. Na sequência, foi preciso organizar o material. Em seguida, a gente passou por um processo de organização por instrumentação e também por compositores, né? A gente separou as composições brasileiras, não só feitas por compositores e compositoras brasileiras, mas também compositores estrangeiros, mas que eram relacionados ao Brasil, que vieram passar um tempo no Brasil, por exemplo, ou que compuseram coisas dedicadas ao Brasil. Então a gente fez essa separação, composições brasileiras e composições internacionais. E aí a gente seguiu para uma organização alfabética de acordo com o sobrenome de cada compositor ou compositora e em seguida a organização alfabética do título da obra. O conhecimento musicográfico dos estudantes é fundamental para interpretar o conteúdo dos documentos. O Maicon, por exemplo, cursa música com habilitação em regência orquestral e se dedica ao inventário de obras para violino. Comparando com o meu curso, né, de regência, para mim é uma experiência muito rica, né, poder primeiro acessar esse material que era realizado, que era estudado, né, no conservatório, também um repertório que possivelmente eu possa trabalhar futuramente com os grupos que eu irei reger, né, esse repertório sinfônico que era muito explorado, né, aqui no conservatório no início do século.
As informações reunidas vão para uma base de dados. Cada documento tem um código. Então, a gente tem uma base de dados, que é uma planilha. Atualmente é provisória, porque depois vai ser passada para uma mais fixa, que daí vai ter o acesso do público. Mas, atualmente, a gente passa por essa planilha provisória, conforme esse código, e a gente vai passando informações como o título do documento, o título da música, o autor, o compositor. Então, a gente vai fazendo essa passagem, essa análise minuciosa no documento e vai passando essas informações para a base de dados. O Conservatório Dramático Musical de São Paulo ele foi fundado em 1906. Na verdade, o projeto é de 1904, mas ele começou as atividades começaram em 6. E ele foi a primeira escola oficial de música do estado de São Paulo, da capital, mas também do estado de São Paulo. E esteve ativo até 2006, então é uma história de um século. Muita gente passou por aqui ao longo de todo o século XX, né? Figuras históricas importantíssimas, como o próprio Mário de Andrade, que foi aluno e professor, Oneida Alvarenga, professores de renome, de uma produção expressiva em São Paulo, no Brasil. Então é uma escola que teve uma importância muito grande na vida musical de todo o estado de São Paulo. O Paulo faz questão de nos mostrar a riqueza do material que está sendo inventariado. Aqui vemos uma ópera do século XIX, escrita pelo compositor português João Pedro Gomes Cardim, que foi professor no conservatório. Já aqui, nos deparamos com o Hino da Abolição, também composto por Gomes Cardim e dedicado a Luiz Gama, responsável pela emancipação de centenas de escravizados em território brasileiro. Como a gente pode ler aqui, Hino da Abolição, por Gomes Cardim, dedicado a Luiz Gama, cantado pela primeira vez em São Paulo em 20 de agosto de 1881. É uma peça para coro e orquestra, para canto e orquestra. A gente vê aqui os instrumentos todos. Ela está completa. E é um dos raros documentos musicais que chegaram ao presente das campanhas abolicionistas do Luiz Gama, que percorreram várias partes do Brasil. Então, esse é um orgulho que nós temos aqui no arquivo, a preservação desse documento. O hino foi executado pelo Coro Lírico Municipal na abertura da exposição Presente, Presenças Negras no Teatro Municipal de São Paulo, que ficou em cartaz até março deste ano na sala de exposição da Praça das Artes. Foi um momento bem marcante, porque a gente pôde ver, né, um documento ganhando vida, sendo executado ali. Foi editado, tal, a partitura, mas foi executado ali na hora da abertura da exposição. Além disso, também na exposição tivemos um manuscrito, uma partitura manuscrita autógrafa do Francisco Mignone, do Contratador de Diamantes, né, uma ópera também que foi encontrada aqui nesse rico acervo. Com a finalização do inventário, o objetivo do projeto é permitir que mais experiências desse tipo ocorram. Afinal, toda a documentação musicográfica do antigo conservatório será organizada e disponibilizada para consultas públicas. Nós temos aqui 500 caixas, 550 caixas aproximadamente, como essas brancas, caixas brancas que nós estamos vendo, e mais cerca de 100 pacotes grandes. Então, são 600 e poucos volumes, e dentro de cada uma dessas caixas tem de 20 a 50 obras, 50 unidades documentais, né? Porque às vezes a gente tem coletâneas com muitas obras dentro. Então, é uma quantidade enorme. Além disso, nós temos uma parede inteira de obras encadernadas, que são obras mais volumosas, que é uma quantidade enorme, são centenas, a gente nem terminou de contar.
é de fato uma quantidade muito grande e que requer uma equipe volumosa. Então nós estamos trabalhando com, se não fosse essa parceria com a FAPESP, com a Unesp, a gente não conseguiria processar isso, porque exige colaboradores, exige pessoas, né? O convênio técnico-científico que nós temos com a Unesp tem uma importância gigantesca não só para a preservação e para o trabalho de identificação e inventariação da coleção musicográfica do Conservatório Dramático e Musical, mas, sobretudo, permite que o conhecimento, né, acumulado pelos nossos professores, principalmente o professor Paulo Castanha, que orienta e coordena esse convênio, mas também os bolsistas e pesquisadores associados, nos possibilite compreender melhor um acervo que já sabemos que é muito importante, muito relevante para a história cultural, não só de São Paulo, mas para o Brasil.